Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Preparação do Vasco agora para o jogo contra o São Paulo em São Januário. Marrone está de volta. O repórter Álvaro Loureiro conta como está a preparação do Vascão. No Vasco, as atenções estão voltadas para um duelo complicado no Brasileirão. No próximo domingo, o confronto é contra o São Paulo, que vive ótima fase. Interromper a ascensão de Daniel Alves e companhia será a missão dos comandados de Vanderlei Luxemburgo. Para esquecer a goleada sofrida diante do rival Flamengo, o time deve contar com uma boa notícia: a volta de Marrone, suspenso na última rodada. Em compensação, Luxemburgo não terá Yan Sassi. Emprestado pelo Coritiba, o atacante que chegou ao Vasco no começo da temporada está na Europa, acertando sua transferência para o futebol turco. E as movimentações não param. Com a provável saída de Yan Sassi, o Vasco olha para o mercado e a peça de reposição pode vir de Belo Horizonte. A diretoria tem interesse no atacante Cleiton, que pertence ao Atlético Mineiro. O jogador de 23 anos, que estava emprestado ao Bahia, mas retornou ao Galo. Cleiton fez apenas um jogo no Campeonato Brasileiro pelo tricolor baiano. O atacante foi revelado pelo Figueirense e tem passagem pelo Corinthians. Por enquanto, não foi feita uma proposta oficial. O foco está em campo, no Campeonato Brasileiro, para continuar subindo na tabela. O Vasco é o 15º colocado com 17 pontos. E a meta é seguir bem longe da chamada Zona da Confusão. Tá aqui, ó. Mano já está na área e já pegando esse assunto aí para muitos. Olha, um dos jogos mais interessantes dessa 16ª rodada. Esse São Paulo embalado e o Vasco em busca de recuperação. Tudo bem, Mano? Tudo bem, Calheiros? Bom dia. Jackson, Paulo Lima, nossos amigos aí que estão em casa também. Bom dia a todos. Realmente, a tarefa do Vasco aí, por mais que ele tenha o retorno de alguns jogadores aí que estavam fora e também, principalmente do Marrone, que é um cara que fazia muita falta, o Vasco vai enfrentar um São Paulo que está embalado. O São Paulo hoje que é o melhor time do futebol brasileiro. São Paulo tenta a 6ª vitória consecutiva e o Vasco vai ter uma tarefa dura demais para conseguir frear esse ímpeto do São Paulo. Mano, e tem um detalhe, hein? Chega aí, mano. Vamos dar uma analisada nos números aqui bem legais. Que o São Paulo hoje é o melhor visitante, né? São Paulo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É quem tem o melhor desempenho, melhor aproveitamento. Né? E vai pegar um Vasco aí, que aposta sempre muito no fator local, São Januário. Essas equipes até hoje, no geral, já se enfrentaram 47 vezes no Rio de Janeiro. O Vasco leva vantagem, ó. São 20 vitórias contra 13 do São Paulo, 14 empates. Vasco tem 8 gols a mais do que os tricolores. E o detalhe, só que o que chama atenção são os últimos duelos. Nos últimos confrontos, São Paulo tem dado muito trabalho para o Vasco, mesmo jogando no Rio. Troca a página aí, ó. Vamos ver esses últimos jogos. Olha só, no Campeonato Brasileiro do ano passado, São Paulo estava muito mal, né? Deu Vasco 2-0. Aí tem um empate no Brasileirão de 2017. Aí repare, 1-1 na Copa do Brasil em 2015, 4-0 São Paulo no Brasileirão de 2015 e 2-0 no Brasileirão de 2013. São Paulo não costuma pipocar não, hein, mano? Mas aí que tá, Calheiros, o time do Vasco é um time enjoado, jogando em São Januário, você tem razão aí, é o fator casa que pesa a favor do Vasco. Luxemburgo também conseguiu dar uma nova cara para esse time aí que também estava desacreditado, conseguiu tirar daquela zona da confusão. Salvo engano, o Vasco tá a 4 pontos hoje da zona de rebaixamento, tá numa distância que não é tão confortável assim, mas já é um negócio razoável. Mas, cara, na boa, realmente essa partida aí vai ser uma das mais difíceis dessa rodada aí, Calheiros. Mas se tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo. Sim. Paulo Lima tá apostando em quem, Paulo Lima? Você que gosta tanto de ver o Vasco em São Januário. Vasco em São Januário contra esse São Paulo super embalado. Não dá para você tirar o mérito do São Paulo. Não dá para acreditar o São Paulo ou deixar de acreditar o São Paulo uma vantagem, né? Pela qualidade do seu elenco, pelo seu time, né? Pela boa motivação que tem nesse momento. Aí, como você falou ainda há pouco, em 18 pontos, são exatamente 16 conquistados. Um time que não perdeu nos últimos 6 jogos, vem 5 vitórias consecutivas, contra um Vasco que está procurando, como diz o Luxemburgo, sair lá da zona do confusão. Já saiu, está um pouquinho afastado. Mas tem o fator casa, tem o fator São Januário, tem a pressão da torcida, né? E tem também o fator Vanderlei Luxemburgo, né? Que sabe como poucos motivaram um time, principalmente numa situação como essa. Evidente que eu não vou ficar aqui em cima do muro, eu acho que o São Paulo é
naquele percentual pequeno que falávamos ontem aqui sobre Corinthians e também no jogo do Grêmio, né, contra o Palmeiras e evidentemente também no jogo do Flamengo contra o Internacional. Eu acho que São Paulo também, mesmo como visitante, tem um percentual maior de favoritismo. Mas é uma coisa singela, é nada absurdo, né, não é nenhum abismo em relação a isso. Mas o Vasco em casa passa a ser um adversário, talvez um adversário que possa quebrar essa série de bons resultados de vencibilidade de São Paulo. É o que eu espero. São Paulo um pouquinho favorito, mas o Vasco pode surpreender.